Larissa, recém-contratada como consultora de comunicação, só queria um novo começo. Mas o que encontrou foi um desafio que mudaria tudo. Bruno, o diretor responsável pelo projeto, era exigente, intenso e impossível de ignorar. E juntos teriam que enfrentar muito mais do que uma crise profissional. Teriam que descobrir até onde o coração aguenta misturar razão e sentimento. E nenhum dos dois estava preparado para a revelação que viria para destruir tudo. O ar da manhã cheirava a café fresco e começo em Brasília. Larissa Ribeiro segurava a pasta contra o peito, enquanto o vento da asa norte brincava com a barra do blazer azul. Era seu primeiro dia na Aurora Comunicação, e mesmo acostumada a tribunais e reuniões tensas, havia algo diferente ali. Talvez a sensação de estar entrando num mundo onde as palavras valiam mais que contratos. A recepção era um aquário de vidro e barulho de teclas. O ar-condicionado sibilava baixo, misturado ao murmúrio dos computadores e do café que alguém servia apressado. Paula, a secretária, levantou-se com um sorriso gentil e um olhar de quem sabia muito mais do que dizia. Doutora Larissa Ribeiro, seja bem-vinda. O diretor já está no andar de cima. Larissa agradeceu, ajeitando o crachá. Diretor, pensou, tentando lembrar o nome. Bruno Albuquerque. Era isso. Um daqueles nomes que pareciam carregar reputação própria. O elevador subiu devagar. No painel espelhado, ela viu o próprio reflexo e o ajeitou com um toque rápido, não por vaidade, mas porque aprendera que a primeira impressão era metade da batalha. Quando as portas se abriram, o ambiente do andar executivo era outro. Carpete grosso, perfume de madeira e silêncio de concentração. Bruno estava de costas diante da janela. A luz do sol recortava a figura dele como se a cidade inteira parasse para ouvi-lo pensar. Alto, postura impecável, o tipo de homem que parecia medir o tempo em relatórios e respirar planilhas. A advogada chegou? Perguntou sem se virar. Cheguei sim, respondeu Larissa, sem esperar ser anunciada. Ele se virou, surpreso. O olhar firme dela quebrou o protocolo antes mesmo do aperto de mão. A troca de olhares foi breve, mas suficiente para ele perceber que aquela mulher não tremia diante de títulos. Bruno indicou a cadeira à frente da mesa. A Aurora precisa de alguém que não complique as coisas. Ótimo, disse Larissa sentando-se com calma, porque eu cobro mais caro quando preciso desatar nós que os outros fizeram de propósito. O silêncio que se seguiu fez Paula, que observava da porta, morder o lábio para não rir. O diretor, acostumado a funcionários que gaguejavam na presença dele, percebeu que não seria mais o dono absoluto do ritmo. Durante a reunião, ela ouviu tudo com atenção. A empresa enfrentava um processo de difamação, uma crise pública que ameaçava contratos. O tom dele era prático, quase frio, mas por trás da fala metódica, Larissa notava cansaço. Aquele tipo de exaustão que só quem carrega o próprio sobrenome na fachada de uma empresa entende. Ela anotava, respondia com segurança e, de vez em quando, deixava escapar pequenas ironias que pareciam desarmá-lo. Dr. Bruno, se o senhor me permitir, posso resolver isso em menos tempo do que dura uma coletiva de imprensa. Duvido. Então é um bom começo. Adoro desafios teimosos. Bruno ergueu o olhar do notebook e, por um instante, a rigidez cedeu espaço a um sorriso quase imperceptível. Quando a reunião terminou, Larissa caminhou pelo corredor sentindo o ar frio do escritório colidir com o calor do próprio corpo. Aquele lugar cheirava a ambição, café requentado e ego comprimido, uma mistura que ela já aprendera a identificar de longe. Paula se aproximou com um copo de água. Você foi corajosa lá dentro. Só fui sincera. Homens acostumados a obedecerem a si mesmos costumam estranhar isso. Paula riu. Então vai ser divertido trabalhar com você. Larissa devolveu o sorriso, mas por dentro avaliava cada detalhe. Ela não estava ali para fazer amigos. Estava ali para limpar o nome da empresa e provar que podia jogar o mesmo jogo que os homens jogavam, sem precisar vestir a armadura deles.
Enquanto ela descia o elevador, Bruno ainda estava parado à janela, observando a cidade se acender devagar. Havia algo nela que o incomodava e atraía na mesma medida. A firmeza, a tranquilidade, o humor inesperado no meio da tensão. Ele se pegou tentando lembrar há quanto tempo não ria de algo que não fosse um erro de concorrente. O telefone tocou, interrompendo o pensamento. Era o jurídico interno pedindo uma minuta urgente. Mas Bruno ainda olhava para o reflexo do próprio rosto no vidro e pensava. Ela fala como quem já sabe o final da história. Larissa, do lado de fora, caminhava até o estacionamento. O sol já alto refletia nas janelas dos prédios e fazia cintilar o crachá preso ao blazer. Dentro da bolsa, seu celular vibrava com mensagens novas e compromissos da tarde. Ela parou por um segundo, inspirando o ar seco de Brasília, e sentiu algo curioso, uma leve empolgação. Fazia tempo que um trabalho novo não a deixava assim. Talvez fosse o desafio, talvez fosse o olhar de Bruno, talvez fosse o fato de finalmente estar no lugar certo na hora certa. Bruno, lá em cima, fechou o notebook. Ainda podia ouvir o som da voz dela no corredor, firme, mas com uma ironia que grudava na memória. E nem ele, com toda a sua disciplina, imaginava que aquele simples bom dia seria o primeiro passo de um desequilíbrio que mudaria tudo o que ele acreditava controlar. Mais tarde, Larissa se aproximou do balcão com o crachá pendendo no peito e o olhar atento de quem observa mais do que fala. Pediu um café duplo sem açúcar e folheou as anotações do processo que precisava revisar. O dia tinha sido longo, mas o novo cargo ainda trazia aquela energia de começo, o tipo de ansiedade boa que antecede as mudanças certas. Bruno apareceu logo depois, com a pasta de relatórios debaixo do braço e o celular na outra mão. A postura era a de quem está sempre atrasado para alguma coisa, mesmo quando não está. Parou ao lado dela, pedindo o mesmo café. Ambiente agitado, comentou, apenas para quebrar o silêncio. Eu chamaria de barulhento, mas agitado soa mais diplomático. O leve humor na resposta arrancou um meio sorriso dele. Pela primeira vez desde que ela chegara, Bruno parecia à vontade. E o primeiro dia? Perguntou. Um campo minado, mas até agora não pisei em nada explosivo. Ele soltou um riso discreto, breve demais para virar piada. O olhar, no entanto, permaneceu curioso. A conversa seguiu em frases medidas, quase corporativas, mas havia um ritmo diferente ali. Larissa falava com leveza, sem forçar simpatia, e Bruno começava a perceber que ela não era como as pessoas que tentavam agradá-lo para ganhar espaço. O celular dele vibrou sobre o balcão. Uma mensagem piscou na tela. Natália Duarte, sua ex-namorada. O nome apareceu por menos de um segundo, mas suficiente para mudar a expressão dele. Bruno virou o aparelho com o visor para baixo. Problemas? Perguntou Larissa, servindo o café. Nada que um contrato bem redigido não resolva. Então metade da cidade deve estar te devendo gratidão. O comentário veio acompanhado de um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele percebeu a ironia leve e retribuiu com um olhar que misturava surpresa e divertimento. Os dois se afastaram do balcão, cada um com um copo nas mãos. A luz da tarde entrava pelas janelas altas e dourava as bordas do ambiente, tornando até o ar-condicionado mais suportável. Achei que você fosse daquelas pessoas que não param nem para respirar, disse Larissa. E você parece daquelas que observam o fôlego dos outros para medir o terreno. Só quando o terreno parece interessante. Ele levantou uma sobrancelha, mas não respondeu. Do lado de fora, o estacionamento refletia o calor seco de Brasília. As sombras dos carros se estendiam no chão como se quisessem fugir do sol. Os dois caminharam lado a lado, sem combinar o passo, até pararem perto da saída. Vai precisar de mim amanhã na coletiva? Perguntou ela. Provavelmente. Sua apresentação impressionou. Ótimo. Assim a gente mostra que teimosia também pode ser produtiva. É o seu talento mais visível. Espere até ver os outros.
Bruno desviou o olhar antes que ela percebesse o sorriso que ameaçava aparecer. Ele se encostou na porta de vidro, cruzando os braços. O telefone vibrou novamente. Desta vez, não precisou olhar o nome. Sabia quem era. Fingiu ignorar, mas o peso da lembrança se instalou de novo. Larissa notou a mudança sutil no semblante, mas não insistiu. Havia aprendido que algumas perguntas só merecem ser feitas quando o outro quer responder. O silêncio entre eles não era desconfortável, era denso. Parecia que o ar carregava frases que ainda não sabiam se deviam ser ditas. Bom, vou revisar os documentos da coletiva, disse ela, quebrando o instante. Faça isso. E... obrigado pela ajuda hoje. Não foi ajuda, foi trabalho. A diferença é que o meu costuma funcionar. Ela se afastou com o mesmo passo firme com que havia chegado de manhã. Bruno ficou observando até o reflexo dela sumir entre os carros. No bolso, o celular vibrou uma terceira vez. Abriu a tela. A mensagem de Natália Duarte dizia apenas: senti sua falta hoje, e eu nunca repito erros. Bruno apagou o recado, mas o olhar ficou preso na tela escura. Do outro lado da rua, o reflexo do prédio mostrava o próprio rosto dele, dividido entre o passado e o que acabara de começar. Larissa já estava no carro, abrindo as janelas para aliviar o calor. O rádio tocava uma música leve, daquelas que falam sobre recomeços sem parecer clichê. Sentia-se cansada, mas satisfeita. Tinha enfrentado um diretor exigente, se saído bem e, de quebra, arrancado dele um sorriso. Pensou em Bruno por um instante, no jeito sério, no olhar calculado que às vezes esquecia de ser racional. Apertou o cinto e ligou o carro. Não era o tipo de mulher que se deixava distrair facilmente, mas algo naquele homem começava a instigar mais do que gostaria. Bruno voltou ao escritório e deixou a pasta sobre a mesa. O café frio, o dia quase no fim e uma sensação incômoda de curiosidade. Pegou o copo, deu um gole e percebeu que o gosto amargo lembrava algo familiar, o início de um problema que ele ainda não sabia nomear. E o que ele chamava de simples coincidência naquela tarde seria, muito em breve, o primeiro passo de uma história que escaparia completamente do seu controle. 2 dias depois. Larissa chegou com a prancheta nas mãos e o cabelo preso em um coque firme. Tinha dormido pouco, mas a confiança era intacta. Era dia de coletiva, e o nome da Aurora Comunicação estava no centro das manchetes, por motivos que ninguém queria comentar em voz alta. Bruno estava à frente do palco, conversando com a equipe de assessoria. Vestia a calma de quem domina o caos, mas os olhos o denunciavam. A crise o deixava inquieto. Ele se virou ao perceber Larissa se aproximando. "Está tudo pronto?" perguntou. "Quase. Só falta um pouco de coragem coletiva", respondeu ela, ajustando o microfone na bancada. O comentário arrancou um riso leve de Paula, que observava da lateral com o tablet em mãos. Bruno apenas desviou o olhar, mas o sorriso involuntário ficou preso no canto dos lábios. A coletiva começou pontualmente. Os flashes das câmeras piscavam como se tentassem cegar a verdade. Larissa tomou a palavra com voz segura, sem precisar consultar papéis. Falava de forma simples, direta, traduzindo termos jurídicos como quem explica uma receita a um velho amigo. Enquanto os jornalistas disparavam perguntas, Bruno a observava. Ela não gesticulava em excesso, nem erguia o tom. Controlava a cena com serenidade. A cada resposta firme, ele via a confiança do público voltar pouco a pouco, algo que ele próprio não conseguira conquistar nas últimas semanas. Um jornalista insistiu em uma pergunta provocativa. "Doutora Larissa, a empresa está sendo acusada de manipular campanhas. O senhor Bruno Albuquerque é diretamente responsável por isso?" O silêncio foi curto, mas suficiente para pesar. Larissa o encarou de lado apenas por um segundo. "O senhor Bruno é responsável por manter esta empresa de pé, mesmo quando tentam derrubá-la, e se há algo que ele manipula bem, são os resultados que provam isso." Alguns risos contidos surgiram na plateia. Bruno ficou imóvel, mas o olhar suavizou.
Pela primeira vez, parecia não carregar o mundo nas costas. Foi naquele instante que ela deixou de ser só uma funcionária e passou a ser a voz que ele precisava ouvir. A coletiva seguiu. Rafael Lima, jornalista experiente e amigo antigo da empresa, aproximou-se do microfone. Doutora Larissa, essa clareza toda vem da prática ou da paciência? Ela sorriu sem hesitar. Da prática. A paciência eu gasto nos bastidores. O público riu e a tensão se dissolveu por alguns segundos. Paula suspirou, aliviada. A crise, que parecia um incêndio, começava a virar um caso de sucesso. Quando as perguntas cessaram, Bruno retomou o comando com um discurso breve, agradecendo a equipe e reforçando a transparência da Aurora. Mas, no fundo, sabia que não era o tom ensaiado da própria voz que tinha salvado o dia. Era o equilíbrio de Larissa. O evento terminou e a equipe se dispersou pelo auditório. Paula passou por ela sorrindo. Se continuar assim, o diretor vai ter que se acostumar a aplaudir em silêncio. Larissa riu. Se ele fizer isso, já é meio caminho para a humanidade. Ela recolheu as pastas e caminhou em direção à saída. Bruno observava à distância, como se tentasse decifrar um código que ninguém mais via. Do lado de fora, o fim da tarde coloria o céu de tons alaranjados. Rafael se aproximou, oferecendo um café de máquina. Foi uma boa coletiva. Ele parou por um instante. Você tem talento para lidar com gente difícil. Isso é um elogio ou um alerta? Talvez os dois. Bruno surgiu pouco depois, ainda com o paletó nos ombros. O vento bagunçava o cabelo dele e havia um ar menos tenso no semblante. Parabéns, doutora Larissa. Você transformou uma crise em um espetáculo. E o senhor assistiu em silêncio, o que é um feito ainda maior. Ele desviou o olhar, quase rindo. Tenho aprendido que às vezes o melhor argumento é ficar quieto. Não diga isso em voz alta, ou algum advogado pode perder o emprego. O tom era leve, provocante. Bruno não respondeu de imediato. Apenas observou o reflexo dela nos vidros da fachada, firme, segura, diferente de tudo o que ele costumava admirar. Rafael percebeu o olhar e encerrou a conversa com um gesto discreto. Até a próxima, Larissa. Cuidado com os holofotes, eles costumam viciar. Ela respondeu com um sorriso curto e seguiu para o estacionamento. Paula já a esperava no carro, animada com o resultado. Foi impecável. O diretor ficou sem palavras. Então finalmente entendi o truque, disse Larissa. O silêncio dele vale mais do que qualquer elogio. Bruno ficou por último, ainda dentro do auditório vazio. Os refletores apagados, o eco dos aplausos desaparecendo. Sentou-se na beira do palco e, por um momento, deixou o peso da rotina escapar. Pensou nela, na forma como conduziu tudo sem elevar o tom, sem pedir espaço, simplesmente ocupando-o. O celular vibrou sobre a mesa. Uma nova notificação. O mesmo nome de sempre, Natália Duarte. Ele respirou fundo e apagou a mensagem sem ler. O relógio marcava 6h20 da tarde quando Bruno levantou. O reflexo do vidro mostrava seu próprio rosto dividido entre o passado e a mulher que acabara de colocar tudo de volta no eixo. E ele ainda não sabia que aquele olhar de admiração que tentou disfarçar diante das câmeras era o começo de algo que nenhuma crise corporativa seria capaz de controlar. Na noite seguinte, o escritório dormia em silêncio, iluminado apenas por um abajur amarelado que derramava luz sobre pilhas de papéis. Larissa continuava ali, firme diante do notebook. As ruas de Brasília já se esvaziavam, mas ela ainda revisava cláusulas e notas fiscais como se o tempo tivesse deixado de existir. A concentração era quase hipnótica. O som do elevador quebrou o silêncio. Bruno surgiu sem paletó, a gravata solta, as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia menos diretor e mais homem, cansado, porém desperto. Ele parou ao lado da mesa, observando-a. Achei que já tivesse ido. Ela levantou o olhar com um meio sorriso. O contrato não quis me deixar. Bruno apoiou uma das mãos na mesa, o corpo inclinado. As luzes do abajur recortavam o rosto dele em sombras suaves. Por alguns segundos,
nenhum dos dois disse nada. O ruído distante do ar-condicionado era o único som. Larissa fechou uma pasta, esticando os dedos. A tensão do dia ainda morava nos ombros. Revisei a cláusula de imagem, disse, entregando uma folha. Acrescentei uma linha sobre uso exclusivo. Ele leu com calma, o senho levemente franzido. Está perfeito. O elogio veio seco, mas carregado de uma sinceridade que a fez parar por um instante. Era raro ouvir gratidão naquele tom. O abajur os colocava dentro de um pequeno círculo de luz, como se o resto do escritório tivesse desaparecido. Ela passou para o outro lado da mesa para mostrar o ponto final da revisão. Bruno se inclinou, e quando as mãos se encontraram sobre o papel, o toque foi inevitável. Por um segundo, o ar pareceu se prender. O gesto foi breve, quase um acidente, mas trouxe um calor inesperado. Larissa não recuou, apenas manteve o olhar nele, enquanto o silêncio se tornava pesado demais. O celular vibrou em algum canto da sala, quebrando o instante. Bruno se afastou pigarreando. Vou revisar a assinatura digital antes de enviar. Ela assentiu, recompondo o foco. Já deixei pronta. Está na pasta principal. O diálogo morreu ali, e o resto da cena foi dominado por gestos, respirações e olhares. Bruno leu o contrato em silêncio. Larissa observava o reflexo dele no vidro da janela, um homem acostumado a controlar tudo, mas que agora parecia perder o controle do próprio tempo. O tic-tac do relógio marcava os minutos lentos daquela madrugada. Quando ele terminou de revisar, fechou a pasta com um leve estalo. Excelente trabalho, disse, quase num sussurro. Ela sorriu, sem olhar diretamente para ele. Até que trabalhamos bem juntos. Ele não respondeu. Apenas cruzou os braços, observando-a arrumar os documentos. A tensão que restara entre os dois era visível, mas nenhum dos dois parecia disposto a romper o limite invisível que os separava. Larissa desligou o notebook e pegou a bolsa. Boa noite, Bruno. A voz dela soou firme, mas havia doçura na entonação. Ele a acompanhou até a porta. Boa noite, Larissa. Ela olhou por cima do ombro antes de sair. Ele continuava parado, o rosto meio na sombra, o olhar indecifrável. O clique da porta ao se fechar ecoou pelo escritório vazio, mais alto do que deveria. Bruno voltou à mesa. Tocou a caneta que ela usara, depois o papel, como se pudesse capturar o instante que não aconteceu. A cidade lá fora seguia desperta, espalhando luzes pela noite seca. Encostado na janela, ele percebeu o próprio reflexo e entendeu, sem querer admitir, que aquele toque acidental tinha deixado algo maior do que um rastro. E ainda não imaginava que aquela noite silenciosa seria lembrada como o momento em que a razão começou a perder terreno para o desejo. 3 dias depois. O salão principal do hotel estava coberto por luzes douradas e pelo perfume de flores caras. Era a noite de celebração da Aurora Comunicação, e cada detalhe tinha sido planejado para afastar a sombra da crise recente. Larissa chegou pontualmente, usando um vestido simples, mas elegante o bastante para atrair olhares discretos. Caminhava com postura segura, sem exageros, sem pressa. O cabelo solto caía sobre os ombros como se não precisasse de esforço para estar perfeito. Bruno a viu de longe e interrompeu a conversa com um grupo de investidores. Havia algo na forma como ela atravessava o salão, calma e firme, que o fazia esquecer o ruído em volta. Rafael, sempre atento às sutilezas, se aproximou. Ela é boa até andando. O tom era leve, mas cheio de admiração contida. Bruno fingiu não ouvir, ajustando a gravata. A orquestra começou uma música suave. Garçons passavam com bandejas, e os convidados circulavam entre cumprimentos ensaiados. Larissa observava tudo com curiosidade genuína. Parecia confortável em meio à formalidade, o que só aumentava a atenção que recebia. Foi então que a voz de Natália Duarte atravessou o ambiente como um perfume familiar, que se gostaria de esquecer. Ela apareceu perto da entrada, envolta em brilho. Vestia um tom de vinho profundo, sorriso calculado
e olhar de quem conhece todos os pontos fracos da sala. Os fotógrafos a reconheceram de imediato. Afinal, Natália ainda era um rosto conhecido no meio das comunicações. Bruno percebeu a presença antes mesmo de olhar. A tensão atravessou o corpo dele como uma lembrança indesejada. Natália caminhou até o grupo onde Bruno estava. Que coincidência agradável, disse com a voz doce demais. Faz tempo que não vejo você sorrir. Ele respondeu com polidez automática. Natália, boa noite. Larissa observava a cena de longe, percebendo cada gesto. Não havia drama, apenas uma onda silenciosa de incômodo. Rafael, ao lado dela, murmurou. Aquela é a famosa Natália Duarte, ex do chefe. Larissa respondeu baixo. Imagino o tipo de fama. Natália logo se aproximou mais, e o círculo de pessoas pareceu encolher. O diálogo era público, mas o subtexto era particular. Ela sorriu para Larissa com gentileza artificial. Então é você a nova estrela da Aurora? Ouvi dizer que salvou uma coletiva inteira. Larissa manteve a serenidade. Fiz o que precisava ser feito. Humildade e eficiência. Raríssimo no meio corporativo, comentou Natália com um olhar que pesava mais do que elogiava. Bruno tentava disfarçar o desconforto, mas os olhos o traíam. A tensão entre as duas era visível, embora nenhuma palavra explícita tivesse sido dita. Larissa pegou uma taça de espumante de um garçom que passava. Às vezes, resolver problemas é mais fácil do que conviver com quem os causa. O comentário caiu como um sorriso disfarçado. Rafael quase engasgou para conter o riso. Natália sustentou a compostura, mas o brilho nos olhos mudou. Havia beleza na calma de Larissa e veneno na doçura de Natália. O contraste entre as duas era o tipo de coisa que se sente antes de entender. Bruno interveio, tentando neutralizar o clima. Senhores, por favor, aproveitem a noite. Temos muito a comemorar. Natália se virou para ele ainda com o mesmo sorriso. Claro, Bruno. Só quis conhecer a advogada que andam elogiando tanto. Agora entendo o motivo. Larissa respondeu com educação, sem perder o tom leve. É sempre bom conhecer quem ajudou a moldar o homem que dirige tudo isso. A frase soou gentil, mas era afiada o bastante para cortar o ar por um instante. Natália deu um último gole no espumante e se afastou. Rafael murmurou. Acho que alguém acabou de perder o controle da festa. Larissa manteve o olhar sereno, embora o corpo inteiro estivesse em alerta. A presença de Natália tinha deixado um rastro de tensão elegante, o tipo de desconforto que se disfarça em sorrisos e brinde. Bruno aproximou-se quando o salão começou a esvaziar. Ela não deveria ter vindo, disse baixo. Às vezes o passado aparece só para ver se a gente ainda está no mesmo lugar. Ele a olhou com gratidão e cansaço. O piano tocava uma melodia lenta, e por um momento, o mundo pareceu parar ali, entre a frieza do salão e o calor de algo que começava a se insinuar entre os dois. Natália, à distância, observava. A taça em sua mão refletia as luzes douradas do teto, e o sorriso nos lábios era quase imperceptível. Havia planos por trás daquele olhar tranquilo. A música terminou, os convidados se dispersaram e Bruno ofereceu carona a Larissa. Ela recusou com elegância, preferindo caminhar até o estacionamento. O ar da noite estava morno, e o vento trazia o cheiro de damas da noite do jardim. Atrás dos vidros escuros do hotel, Natália ainda os via. A ponta dos dedos passava pelo celular e uma notificação piscava na tela. Uma ideia recém-nascida, pronta para se transformar em armadilha. Bruno, do lado de fora, respirou fundo antes de entrar no carro. O sorriso educado que mantivera a noite inteira desapareceu. E ele ainda não imaginava que o reencontro daquela noite seria o início de uma guerra disfarçada de convivência. No dia seguinte, o som dos celulares vibrando parecia um enxame. No escritório, a manhã começou sem sorrisos, sem conversas, sem o burburinho de sempre. As telas piscavam, e cada notificação trazia o mesmo conteúdo. Um vídeo curto, legendado, compartilhado milhares de vezes. Larissa chegou antes das 8, sem entender por que todos a olhavam com curiosidade disfarçada.
Ao passar pela recepção, percebeu o ar pesado, a hesitação das vozes. Paula, nervosa, se aproximou com o tablet nas mãos. Larissa, é melhor você ver isso. O vídeo mostrava uma gravação editada com trechos de conversas distorcidas e legendas falsas. A imagem era dela dentro do próprio escritório, e a legenda insinuava um escândalo com o diretor da Aurora. Larissa assistiu até o fim sem piscar. O sangue pareceu se concentrar nas têmporas. Quem publicou? Ninguém sabe. Mas já está em todos os portais. A voz de Paula era trêmula. Bruno ainda não tinha aparecido. A manhã se arrastou em silêncio. As ligações aumentavam, os e-mails se acumulavam. Larissa sentou-se à mesa e respirou fundo. Tinha enfrentado juízes, clientes e crises, mas nunca o veneno invisível da internet. No andar de cima, Bruno assistia ao mesmo vídeo. A imagem congelada no rosto dela, o som alterado, a narrativa mentirosa. Por dentro, a dúvida queimava, cruel. Conhecia Natália o suficiente para reconhecer a assinatura da malícia e, mesmo assim, hesitava em acusar sem provas. O telefone tocou. Bruno, a imprensa quer um posicionamento, avisou o assessor. Estão dizendo que a advogada da Aurora tem envolvimento pessoal com o diretor. Ele desligou antes de responder. O ruído do ar-condicionado parecia mais alto. No andar de baixo, Larissa tentava manter a postura. As mensagens chegavam em cascata, algumas solidárias, outras ácidas. O nome dela estava nas redes, e as manchetes usavam palavras que doíam como cortes. Paula se aproximou hesitante. Quer que eu avise que você não vai atender ninguém? Larissa respondeu apenas com um aceno. Não tinha força para dizer nada. O relógio marcava 10h30 quando Bruno finalmente apareceu. O olhar dele buscou o dela, mas encontrou distância. Larissa manteve-se ereta, os ombros firmes, o rosto sereno, como quem se recusa a demonstrar ferida. Ele parou diante da mesa sem saber por onde começar. Eu vi o vídeo. A frase saiu seca, quase fria. Ela apenas assentiu, sem desviar os olhos do monitor. Vamos resolver isso, completou ele. Prometo que ninguém vai tirar proveito disso. Larissa queria acreditar, mas algo na voz dele soava incerto. Não havia dúvida sobre sua competência, mas sim sobre algo mais profundo. Confiança, talvez. Quando ele saiu, o vazio pareceu crescer dentro da sala. O dia continuou em ritmo de caos. O som dos telefones, os passos apressados, os murmúrios que tentavam se disfarçar de normalidade. No meio disso tudo, Larissa manteve o silêncio como escudo. Natália, do outro lado da cidade, sorria discretamente em frente à tela do notebook. A estratégia tinha funcionado. O vídeo fora plantado com cuidado e o escândalo se espalhava com a precisão de uma flecha. No fim da tarde, Bruno convocou uma reunião emergencial. As explicações eram técnicas, mas o clima era emocional. Ele falava de imagem, controle de crise, responsabilidade institucional. Ninguém mencionava nomes. Larissa permaneceu calada durante todo o tempo, observando cada gesto dele, cada hesitação. Paula, ao lado, apertava o bloco de notas com força. Você devia se defender, sussurrou. Larissa respondeu, baixo. Às vezes o silêncio diz mais. Era o tipo de frase que ela sempre acreditara. Mas naquela hora, o silêncio doía. Quando a reunião terminou, Bruno se aproximou da mesa dela. Preciso que fique fora da linha de frente por uns dias, até resolvermos. Ela assentiu devagar. Claro. A voz soou calma, mas o olhar não escondia o desapontamento. Bruno desviou o rosto. Não é pessoal, Larissa. Nunca é. Ela recolheu as coisas com cuidado, guardando os papéis e o celular. Paula a acompanhou até o elevador, tentando encontrar palavras. Nenhuma servia. No hall, o reflexo do vidro mostrava Larissa com o crachá pendendo e os olhos fixos no nada. O silêncio dela era composto de raiva, tristeza e dignidade. Lá em cima, Bruno permaneceu encostado na janela, com a cidade se estendendo lá fora.
Pensava em Natália, nas coincidências, nas vezes em que ela disfarçava a ameaça com charme. O coração dizia uma coisa, a razão outra. Naquela noite, Larissa desligou o telefone e ficou sentada no sofá, olhando o vazio do apartamento. O relógio marcava 9h40, quando o noticiário da TV mencionou seu nome. O som da própria voz editada ecoou no ambiente. O peito doeu, mas não chorou. Sabia que lágrimas dariam ao inimigo o espetáculo que ele esperava. Pegou a caneta sobre a mesa e escreveu algo em um papel. Nada é eterno, nem as mentiras. Guardou o bilhete na pasta e fechou os olhos. A respiração era lenta, controlada. O silêncio era a única forma de dignidade que restava. E Bruno, em outro ponto da cidade, ainda não percebia que o silêncio dela não era rendição. Era a pausa antes da virada que mudaria tudo. Na sexta-feira, a chuva começou fina, quase tímida, mas logo ganhou força, lavando a esplanada dos ministérios. As luzes refletiam nos paralelepípedos molhados, e o som distante dos trovões misturava-se ao eco das sirenes que vinham de longe. Larissa atravessava a praça em passos firmes, segurando a pasta contra o peito. O vento frio encharcava o vestido, mas ela não se importava. Havia passado dias em silêncio, observando a própria reputação ser desmontada por boatos, e agora caminhava decidida. Bruno estava lá, parado diante das escadarias do Congresso, conversando com repórteres e câmeras. Tinha chamado uma coletiva às pressas, decisão que surpreendeu a equipe. Ninguém sabia ao certo o que ele diria. Apenas Rafael, de longe, entendia o risco. As lentes se voltaram para ele. O cabelo molhado, o terno escurecido pela chuva. A imagem tinha algo de vulnerável e, ao mesmo tempo, poderoso. Larissa parou a poucos metros, observando sem ser notada. Bruno respirou fundo antes de falar. Circulou nos últimos dias um vídeo falso envolvendo meu nome e o da advogada Larissa Ribeiro. As vozes ao redor se calaram. Quero esclarecer diante de todos que ela é uma profissional íntegra e uma das responsáveis por manter esta empresa de pé. Se houve erro, foi o meu, o de permitir que mentiras ganhassem espaço por covardia. A sinceridade dele cortou o ar. A chuva batia mais forte, escorrendo pelo rosto, e ainda assim ele não se moveu. Larissa sentiu o corpo estremecer. O público murmurava, os flashes piscavam, e naquele instante Bruno parecia menor que a tempestade, mas maior do que o próprio medo. Ele continuou, a voz firme, quase desafiando o vento. Nenhum cargo vale mais do que a verdade. E a verdade é que eu confiei demais em pessoas erradas, e de menos em quem merecia. A frase ecoou. Rafael cruzou os braços, satisfeito. Paula, do escritório, assistia pela televisão, com lágrimas discretas. Larissa caminhou até ele. O som dos saltos contra o chão molhado se misturava ao barulho da chuva. Quando se aproximou, as câmeras captaram a imagem que se tornaria inesquecível. Os dois frente a frente, encharcados, silenciosos. Você não precisava fazer isso, disse ela, a voz trêmula, mas contida. Precisava sim. Era a única forma de me olhar no espelho de novo. Ele deu um passo à frente. O vento soprou forte, levantando os papéis da pasta que ela segurava. Um deles escapou, flutuando no ar como se o próprio destino quisesse testemunhar. Não quero que isso manche o que a gente construiu. O que me importa é não manchar o que sinto por você. Os olhos dele buscavam os dela como quem procura abrigo. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. O primeiro toque foi leve, quase hesitante, um gesto que pediu permissão antes de existir. Mas, quando os lábios se encontraram, o mundo desapareceu. A chuva caiu mais forte, escorrendo pelos rostos, misturando o frio com o calor que vinha de dentro. O beijo não era de paixão apressada, mas de alívio, perdão e promessa. Um encontro entre dois cansaços que juntos finalmente descansavam. A cidade seguia ao redor, indiferente, mas aquele momento parecia ser só deles, como se Brasília tivesse parado para ouvi-los respirar.
Quando o beijo cessou, ela manteve os olhos fechados por um segundo. Bruno encostou a testa na dela. Me perdoa. Já perdoei antes mesmo de você pedir. Ele riu baixo, com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. A chuva fazia o terno colar ao corpo e o vento frio se misturava ao calor da pele. Larissa deu um passo para trás, ainda ofegante. Amanhã o país inteiro vai comentar isso. Que comentem. Pela primeira vez não me importa o que digam. As câmeras continuavam gravando, mas o foco já não era mais a notícia. Era a verdade evidente, impossível de esconder. Rafael se aproximou, segurando o guarda-chuva aberto, tentando devolver um pouco de sanidade à cena. Vamos, antes que vocês virem poesia de telejornal. Eles riram, cúmplices. Larissa olhou em volta, percebendo os curiosos, as luzes, os repórteres que ainda cochichavam. Mas nada disso importava. Pela primeira vez, a história dela não era narrada por outros. Era vivida por inteiro. Bruno a conduziu até o carro estacionado à beira da praça. Entraram ainda molhados, rindo do absurdo da situação. O som da chuva contra o teto se tornou música de fundo para o silêncio confortável que se instalou. Dentro do carro, sem pressa, ele segurou a mão dela e a levou aos lábios. O gesto foi simples, mas carregado de reverência. Larissa o olhou, os olhos brilhando no reflexo das luzes da rua. Eu não sou um escândalo, Bruno. Sou só uma mulher cansada de ser mal interpretada. E eu, um homem cansado de ser covarde. Ela encostou a cabeça no banco, exausta. Ele manteve os dedos entrelaçados aos dela, como quem promete sem precisar dizer. A tempestade seguia lá fora, e o cheiro de terra molhada entrava pela janela entreaberta. O som dos trovões se afastava, e o coração dos dois parecia finalmente encontrar ritmo. A cidade dormia sob chuva, e Brasília ganhava uma nova história, uma que começava ali entre o barulho da água e o silêncio de dois recomeços. E Bruno ainda não imaginava que o beijo daquela noite seria lembrado não como o fim de uma crise, mas como o início de tudo o que ele acreditava não merecer viver. Na manhã seguinte, o sol de Brasília atravessava as persianas do 8º andar, riscando faixas douradas sobre o chão do escritório. O ar parecia mais leve, como se o prédio inteiro respirasse depois da tempestade. Larissa chegou cedo. O cabelo ainda úmido denunciava a pressa de quem quis recomeçar antes do relógio. Caminhou até a própria mesa, pousou a pasta e ficou olhando o reflexo da janela por alguns segundos. O mesmo reflexo que dias atrás parecia pesado demais para encarar. Bruno já estava no andar de cima. Passara a madrugada revisando relatórios e calando as palavras que não sabia organizar. A noite tinha sido longa, mas o silêncio necessário. Quando ela entrou na sala de reuniões, o ar mudou. Ele a cumprimentou num tom baixo, quase um pedido de paz. Bom dia, Larissa respondeu serena. Bom dia, diretor. O título soou frio, mas ele entendeu. Respeito era o primeiro passo da reconstrução. A manhã avançou em ritmo contido. Bruno falava pouco, e cada frase era medida. Larissa mantinha o foco nos contratos, na rotina, no que podia controlar. Entre uma reunião e outra, o olhar dele buscava o dela, tentando encontrar o perdão que ainda não tinha nome. No fim do expediente, Bruno a chamou de forma discreta. Disse apenas que o vídeo havia sido rastreado. A voz estava firme, sem rodeios. A origem era Natália, e as medidas legais já tinham sido tomadas. Larissa ouviu com calma e respondeu apenas, obrigada. Não havia emoção na palavra, mas havia gratidão contida. Era o suficiente. Mais tarde, ao deixar o prédio, ela seguiu direto para o Lago Norte. A casa de Dona Celina cheirava a bolo de fubá e café fresco. As cortinas floridas dançavam com o vento e o rádio antigo tocava uma canção de Elis Regina. Dona Celina a recebeu com o mesmo carinho de sempre. Falou pouco, como quem entende que consolar não é falar muito, é olhar de um jeito certo. Disse que Brasília andava comentando tudo, mas que verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vence. Larissa sorriu de leve.
Aquelas palavras simples pareciam costurar o que o silêncio tinha rasgado. A mulher continuou ajeitando o avental e disse: "Minha filha, luz que vem da gente não se apaga. Às vezes, só fica cansada de brilhar." Larissa riu com ternura. Aquele humor sereno de Celina sempre devolvia cor aos dias cinzentos. Mais tarde, de volta ao escritório, encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro, um bilhete curto e sincero. A verdade pode chegar tarde, mas nunca se perde no caminho. Havia uma pequena flor branca junto ao papel, ainda úmida de orvalho. Larissa permaneceu parada, observando o gesto. Guardou o bilhete com cuidado na pasta e respirou fundo. Bruno a observava de longe, sem dizer nada. Às vezes, silêncio é a forma mais bonita de pedir desculpas. Quando o sol começou a se esconder atrás do eixo monumental, ela se aproximou da janela. As luzes da cidade se acendiam uma a uma, refletindo no vidro o próprio rosto tranquilo, livre de amargura. A voz de Dona Celina ecoava na lembrança. Luz que vem da gente não se apaga. E Bruno, no andar de cima, ainda não imaginava que aquele sorriso discreto dela, calmo, mas cheio de força, era o início do perdão que ele esperava. E o sinal de que o amor, quando sobrevive ao vendaval, volta mais firme e mais real. O corredor do tribunal cheirava a papel úmido e perfume caro. Lá fora, o céu de Brasília estava coberto por nuvens pesadas, e o ar trazia o som distante de buzinas misturado ao vento seco da manhã. Larissa caminhava com passos firmes, a pasta de couro presa sob o braço. O salto batia no chão num compasso exato, e cada passo parecia uma resposta silenciosa ao caos dos últimos dias. Na sala de audiência, o burburinho era contido. Jornalistas, câmeras, flashes contidos por seguranças. Todos queriam o mesmo: um fragmento da disputa entre duas mulheres que, por motivos diferentes, conheciam o mesmo homem. Natália Duarte chegou cercada de atenção. O vestido bege impecável, o sorriso calculado, a expressão de quem acredita ter o controle. Carregava uma pasta idêntica à de Larissa, mesmo formato, mesma cor, uma provocação silenciosa e planejada. Bruno já estava sentado na fileira reservada aos diretores da Aurora. O rosto sério, a mandíbula tensa. Rafael ao lado murmurava números de audiência, mas o som parecia distante. O juiz entrou e o silêncio caiu sobre o recinto. Larissa manteve os olhos fixos nas anotações. Sentia o peso de cada olhar sobre si, mas também o conforto de saber que tinha a verdade. Natália, por outro lado, parecia encenar. Falava com gestos elegantes, pausas ensaiadas, frases prontas. A retórica de quem domina a plateia, não os fatos. A advogada adversária apresentou a denúncia de difamação invertida, alegando que Larissa havia usado da posição para se promover às custas da empresa e de Bruno. A estratégia era simples: confundir o público, esvaziar a verdade. Quando chegou a vez de Larissa falar, ela se levantou devagar. O som do salto ecoou, e por um instante, todo o tribunal ficou em silêncio. A voz dela era firme, limpa, sem pressa. Quando a mentira se espalha, o primeiro a duvidar é quem mais confia. Eu não vim aqui me defender de boatos. Vim proteger o valor que essa empresa tem e que não cabe em manchete. O juiz pediu que prosseguisse. Larissa continuou, agora encarando Natália. O tom era sereno, mas a firmeza cortava como lâmina. Disse que as provas eram claras, que os rastros digitais levavam à conta da própria Natália e que o jogo terminava ali. Natália tentou interromper, erguendo a voz, mas a narrativa havia virado contra ela. O público, antes curioso, agora observava em silêncio constrangido. Bruno a olhava sem piscar. Nunca tinha visto Larissa tão segura, tão dona da própria história. Era como se tudo o que ele tinha perdido se reerguesse ali, diante dele, vestindo coragem. Quando o juiz anunciou a suspensão da audiência para a deliberação, o rumor de vozes voltou ao recinto. Natália deixou a sala apressada.
o salto alto batendo no chão como aplauso forçado. Lá fora, o corredor estava cheio de repórteres. As perguntas vinham em ondas, e Larissa se manteve calma. Bruno se aproximou abrindo espaço com o corpo. Disse apenas: "Deixa que eu falo." Ela assentiu. O gesto entre os dois era simples, mas cheio de significado. Bruno parou diante das câmeras. A voz dele estava firme, sem notas ensaiadas. Disse que a empresa confiava em Larissa, que as acusações eram falsas e que a justiça provaria o que todos ali já sabiam. Integridade não se constrói em manchete, mas em silêncio e constância. As perguntas insistiam, mas ele encerrou. Tomou a mão de Larissa discretamente e a conduziu até o carro. No caminho, o silêncio era confortável. Rafael, ainda no tribunal, ligou minutos depois dizendo que a decisão provisória já tinha saído. O caso seria arquivado e Natália responderia por difamação. Larissa olhou pela janela do carro. As nuvens finalmente começavam a se abrir e o sol aparecia tímido, refletindo nos vidros do Congresso à distância. O rosto dela, sereno, refletia o mesmo brilho da manhã. Não havia euforia, apenas paz. Bruno estacionou perto do lago, desligou o motor e ficou em silêncio. "Acabou", disse enfim, com um tom de alívio. Larissa respondeu sem olhar diretamente para ele. "Nada acaba. As verdades só descansam até alguém tentar mentir de novo." Ele sorriu, admirando o equilíbrio com que ela dizia as coisas mais duras. Havia naquele tom a calma de quem venceu sem precisar ferir. No tribunal, Natália ainda falava ao telefone. A voz alterada, o rosto crispado. O plano tinha falhado. As câmeras que antes a adulavam, agora a seguiam em silêncio, registrando o brilho de um império que começava a ruir. Larissa observava o céu pela janela. Pensava em tudo o que passara. A solidão, as dúvidas, o amor que sobreviveu ao escândalo. A mão de Bruno repousava sobre a dela, sem urgência, como quem pede espaço, não permissão. Do lado de fora, o vento agitava a superfície do lago. O reflexo do sol desenhava ondas douradas sobre a água, e o som distante dos carros parecia mais leve. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Não pensava em vingança, nem em vitória. Pensava em continuidade. E Bruno, ao lado, ainda não sabia que aquele silêncio tranquilo era o aviso de um novo começo, e que, pela primeira vez, o amor deles estava prestes a existir sem medo. O auditório da Aurora estava lotado no dia seguinte. O som dos microfones sendo testados se misturava ao burburinho contido dos jornalistas, e o ar cheirava a equipamento elétrico aquecido. Lá fora, o céu de Brasília se abria em tons de azul, como se o próprio dia tivesse escolhido começar limpo. Larissa esperava nos bastidores, com o crachá pendendo sobre o paletó bege. O rosto sereno escondia o cansaço de semanas que pareciam meses. O processo terminara na noite anterior, e a decisão fora clara. Natália Duarte culpada por difamação e danos morais. Bruno estava à frente do púlpito, preparando-se para a coletiva. As câmeras o cercavam com flashes discretos, e os jornalistas aguardavam a declaração oficial. Larissa observava de longe, em silêncio, sem precisar estar no centro para sentir que, de alguma forma, aquele era o seu dia também. A sala se acalmou quando ele começou a falar. A voz firme, o olhar seguro, sem a rigidez habitual. Disse que a Aurora havia sido alvo de manipulação, que o nome de uma profissional honesta fora usado para atacar a integridade da empresa e que a justiça havia restabelecido a verdade. Larissa ouvia, mas o que mais lhe chamava a atenção era o tom dele. Não havia raiva nem arrogância, apenas serenidade. Era o Bruno que ela sempre acreditara existir. Natália estava sentada mais atrás, com os óculos escuros e o rosto impassível. O cabelo perfeito, o silêncio ensaiado. Não era mais a mulher dos flashes, e sim alguém que tentava desaparecer no próprio brilho que antes usava como armadura. Um dos repórteres perguntou o que aconteceria com ela. Bruno respondeu com calma.
O que acontece com todos nós quando esquecemos o valor da verdade? Aprendemos tarde, mas aprendemos. O comentário provocou murmúrios entre os presentes. Larissa percebeu que o público, antes dividido, agora parecia do lado certo da história. Quando Bruno anunciou que renunciaria ao cargo de diretor executivo, o choque percorreu a sala. Disse que o nome da empresa estava limpo, mas que o dele precisava recomeçar em outro lugar. A liderança exige exemplo, completou. E o exemplo começa por admitir quando se falha. As palavras pairaram no ar como um pedido de perdão coletivo. Larissa sentiu o peito apertar, não de tristeza, mas de reconhecimento. Era o encerramento de um ciclo. Depois do anúncio, o som de câmeras disparando preencheu o ambiente. Natália levantou-se tentando sair sem chamar a atenção. O salto ecoou contra o piso liso e, por um instante, todos os olhos se voltaram para ela. Larissa a viu parar diante da porta, indecisa. As duas trocaram um olhar rápido, um instante que dispensava explicações. Havia ali raiva, mas também cansaço. Um tipo de derrota que não machuca, apenas esvazia. Natália saiu, e o som da porta se fechando pareceu encerrar mais do que uma coletiva. Encerrava uma história. Bruno terminou a fala com uma frase curta, sem dramatização. A verdade venceu, e agora todos nós podemos respirar. O público aplaudiu, alguns por respeito, outros por alívio. Larissa manteve-se onde estava, observando de longe, sem precisar subir ao palco. Era o lugar certo, o de quem vence pelo que é, não pelo que mostra. Quando o auditório começou a esvaziar, Bruno se aproximou dela. O olhar era tranquilo, mas carregado de tudo o que as palavras não davam conta. "Está tudo resolvido", disse ele. Ela respondeu com um sorriso discreto. "Sempre esteve. Só faltava a gente acreditar." Ele baixou os olhos por um instante, absorvendo o significado. Os jornalistas passaram apressados, carregando câmeras e microfones, mas aquele pequeno espaço de silêncio entre os dois parecia imune ao caos. Do lado de fora, o vento soprava leve, as árvores balançavam, e o reflexo do vidro do prédio mostrava o céu claro. Larissa saiu do auditório e respirou fundo. A sensação era nova. Liberdade sem culpa. A cidade parecia outra, e de certo modo, ela também. Bruno a alcançou na calçada. Caminharam lado a lado, sem pressa, enquanto o trânsito seguia em volta. O som dos carros, o canto distante de um sanfoneiro de rua, tudo formava uma melodia simples, quase feliz. Ela o olhou de relance, percebendo a leveza no rosto dele. Pela primeira vez, Bruno não carregava fardos, nem o da culpa, nem o do poder. O vento bagunçou o cabelo dela, e ele estendeu a mão para ajeitar uma mecha. O gesto foi breve, mas cheio de ternura. "E agora?" perguntou com voz baixa. Larissa sorriu, sem olhar diretamente para ele. "Agora, a gente aprende a viver do lado certo da história." A resposta ficou pairando entre eles, como um convite silencioso. O sol começava a se deitar sobre o eixo monumental, tingindo o asfalto de dourado. O dia terminava, mas a vida recomeçava, e pela primeira vez, sem ruídos, sem máscaras, sem medo. E Bruno ainda não imaginava que aquela renúncia seria lembrada não como o fim de uma carreira, mas como o gesto mais bonito de amor que ele poderia ter. A noite caía sobre Brasília em tons de âmbar e azul. O reflexo das luzes do Lago Paranoá tremia sobre a superfície da água, como se o vento brincasse de pintar o horizonte. Do alto do apartamento, Larissa observava a cidade em silêncio. As cortinas se moviam lentamente, embaladas pela brisa morna que entrava pela varanda. O som distante de um saxofone vinha de algum bar à beira do lago. Havia paz naquele ruído, como se o mundo tivesse voltado ao compasso certo. Bruno estava ali, parado na sala, sem o paletó, com o olhar sereno de quem finalmente desarmou o corpo. A luz amarela da luminária desenhava sombras brandas sobre o rosto dele. Larissa serviu 2 copos de vinho e caminhou até o sofá. Não disseram nada. Não era preciso.
O silêncio entre os dois já não pesava. Agora era abrigo. Ele se sentou ao lado dela. Por um instante, o som do vento e da respiração dos dois se misturou. As palavras haviam perdido utilidade. O que restava era presença. Bruno olhou em volta, como se quisesse decorar cada detalhe. Disse baixo, quase num sussurro: "É estranho o quanto o silêncio pode dizer." Ela respondeu com um sorriso tranquilo: "É que, quando a verdade chega, o barulho não faz falta." O vinho refletia a luz da sala. O relógio marcava quase 10 da noite, e o tempo parecia andar mais devagar ali dentro. Larissa encostou a cabeça no ombro dele, e Bruno fechou os olhos. Pela primeira vez, não havia culpa nem desconfiança. Apenas a leveza de quem sobreviveu junto. O toque das mãos foi natural, quase inevitável. Os dedos se entrelaçaram devagar, como se lembrassem o caminho de cor. Ele deslizou os olhos por ela, e o silêncio se transformou em linguagem. O beijo veio calmo, sem urgência, como uma oração sem palavras. A cidade seguia viva lá fora, mas o mundo ali dentro se reduzia a 2 corações respirando no mesmo ritmo. O quarto se enchia de sombras suaves, e o ar parecia carregar a história que os dois haviam escrito sem perceber. Cada gesto era promessa, cada respiração, lembrança. Não havia posse, nem pressa, só a verdade do toque. A pele reconhecia o outro, não por desejo, mas por gratidão. Quando a madrugada chegou, o tempo já não era contável. Mais tarde, ela ficou de pé diante da janela, com o copo vazio entre as mãos. O reflexo mostrava o próprio rosto iluminado pela cidade. Bruno se aproximou por trás, silencioso, e a abraçou pela cintura. Não disseram nada. O silêncio dessa vez era conforto, o som exato do que sentiam. Lá fora, as luzes do Paranoá cintilavam como promessas. Larissa encostou a cabeça no peito dele e deixou que o coração de Bruno marcasse o ritmo da noite. Ele respirou fundo, encostando os lábios no topo da cabeça dela. "Achei que o amor fosse barulhento", murmurou. "O verdadeiro é discreto. Só precisa ser ouvido por quem sente." A resposta dela ficou suspensa no ar como uma prece. A brisa entrou pela janela, trazendo o cheiro úmido da noite. O relógio marcava 11h30. Bruno olhou para o horizonte e percebeu o quanto o silêncio também podia ser uma forma de música. Larissa fechou os olhos e a cidade lá embaixo parecia distante. O amor agora não era promessa, era presença. E ele ainda não imaginava que aquele silêncio partilhado seria lembrado por ambos como a forma mais pura de dizer para sempre. Algumas semanas se passaram. O sol da manhã nascia por trás da ponte, espalhando reflexos dourados sobre o espelho do lago Paranoá. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de pão fresco e o som distante de uma sanfona vindo de algum barco. O dia parecia calmo, o tipo de calma que só vem depois das tempestades certas. Larissa estava na varanda, de camiseta e cabelo preso, observando os barcos se moverem como pequenos pontos de luz sobre a água. Na mesa, o café já esfriava, mas o riso que enchia o apartamento era o verdadeiro combustível daquela manhã. Bruno saía da cozinha, equilibrando 2 fatias de bolo e um sorriso despreocupado. Não usava mais terno, nem relógio de metal. Trocara o peso do cargo pelo conforto das coisas simples. Desde a renúncia, trabalhava como consultor em projetos sociais ligados à comunicação ética, ajudando jovens empreendedores a entender que poder e responsabilidade andam juntos. Larissa, por sua vez, havia se tornado coordenadora de um novo núcleo de comunicação comunitária da Aurora, voltado a iniciativas públicas e educacionais. O projeto crescera rápido e seu nome começava a circular como referência de seriedade e empatia. Mas, mais do que o sucesso, era o equilíbrio que agora definia os dois. Nenhum deles buscava palco, apenas propósito. Na parede da sala, um quadro novo chamava a atenção, uma fotografia do Congresso Nacional refletido no espelho d'água. A legenda discreta dizia: "Depois da chuva, a cidade também aprende a brilhar."
Bruno se sentou à mesa, observando Larissa, enquanto ela revisava um artigo para o jornal local. Havia orgulho no olhar dele, não o de quem conquista, mas o de quem testemunha um florescimento. Está muito séria para um domingo, disse ele num tom leve. Ela respondeu sem levantar os olhos. É que o texto precisa ser claro. Quero que qualquer pessoa consiga entender que ética não é luxo, é base. Bruno riu baixinho, apoiando o queixo na mão. E ainda acham que o amor te deixou mais leve? Ela devolveu o olhar divertida. Leve não, só mais certa do que quero carregar. O humor surge natural, breve, como respiração entre lembranças. Mais tarde, Dona Celina apareceu com uma cesta de pães. Usava chapéu de palha e um vestido colorido que desafiava o tempo. Trouxe abraços, conselhos e risadas. Disse que estava escrevendo um livro de receitas com lições de vida no rodapé. Ficou ali um tempo falando sobre o quanto se orgulhava da menina que virou referência e do homem que aprendeu a ouvir. E antes de sair, olhou para os dois e resumiu. O segredo é simples. Quem aprende a amar sem se perder, nunca mais se desencontra. Larissa sorriu guardando aquelas palavras como quem recolhe conchas depois da maré. À tarde, o telefone tocou. Rafael enviara uma mensagem com a foto de uma nova fachada da Aurora. A empresa agora estampava um slogan diferente. Comunicar é confiar. Natália, por outro lado, havia deixado Brasília. Vivia discretamente em Lisboa, segundo as notícias, longe das câmeras. Nenhum deles desejava vingança, apenas paz. Às vezes, a distância é a única forma de arrependimento possível. O sol começou a descer e o lago assumiu tons alaranjados. Larissa se encostou na varanda, observando o reflexo das nuvens sobre a água. Bruno se aproximou e a envolveu pelos ombros. Não havia planos urgentes, nem promessas excessivas. Apenas a sensação boa de que, depois de tanta luta, estavam exatamente onde deveriam estar. No brilho discreto da tarde, 2 anéis de prata reluziam nas mãos deles, não como promessa de posse, mas como lembrança de um começo. Um pacto silencioso entre quem escolheu ficar, mesmo quando teria sido mais fácil partir. Bruno olhou para ela e disse num tom simples: Acho que, enfim, encontramos o lugar certo. Ela respondeu encostando a cabeça no peito dele. O lugar certo é sempre onde a gente pode respirar em paz. A brisa soprou, levantando levemente as cortinas. Um barco cruzava o horizonte, deixando atrás de si um rastro de luz sobre a água. E foi nesse instante, entre o som do vento e o reflexo dourado da manhã que Larissa e Bruno descobriram que o amor não precisa de palco nem de plateia. Ele só precisa de silêncio, coragem e alguém disposto a ficar. E talvez fosse isso o amor. Acordar ao lado da verdade e descobrir que o silêncio, quando compartilhado, soa como música. Se essa história encontrou um pedacinho do seu coração, se inscreva no canal e continue com a gente nesse espaço feito de emoção, ternura e histórias que abraçam. E me conta, você já viveu um amor que te ensinou a recomeçar? Quero muito saber. Compartilha nos comentários a sua história. Diz também de qual cidade você está assistindo. É bonito sentir que, mesmo longe, o amor nos conecta pelo mesmo fio de sentimento. Um abraço cheio de carinho. Que Deus esteja sempre com você. E nos vemos no próximo vídeo.